Olá, vamos bater um papo sobre procrastinação? Vamos começar já explicando o que é procrastinação, o que é o ato de procrastinar. Procrastinar é adiar, retardar, deixar de executar, delongar uma determinada situação ou uma determinada tarefa. E olha só como é interessante, o jeito que você inicia o seu dia, a forma com que você lida com o despertador já demonstra se você é um procrastinador ou não, se você tem a tendência de procrastinar ou não. Como é que é isso, Patrícia? Vamos lá. Se você coloca o seu relógio para despertar às 6 horas da manhã e quando ele desperta, você coloca ali mais um tempinho para o segundo toque, para o segundo despertador, você já está procrastinando, você já pode se considerar um procrastinador. E vai aí a primeira dica para você observar como que você está lidando com o seu dia a dia, como que você está lidando com as situações da sua vida. Porque se você já começa o seu dia já procrastinando o despertar, o início das suas atividades, o início das suas tarefas, já demonstra a facilidade que você tem de procrastinar na sua vida. Então comece a observar. O correto seria, o despertador tocou, o primeiro toque a gente já levanta e já começa a executar as nossas funções. Se o despertador tocar e você colocar ali automaticamente na função soneca para ter lá os seus 10, 15 minutinhos a mais, você já demonstra que você já está começando o seu dia com a função de procrastinar. E isso é muito importante, essa observação, porque isso mostra como que você demonstra com as situações mais importantes na sua vida, né? Se você tem a facilidade em resolver as situações na medida que ela se descortina, ou se você sempre vai estar retardando a tomada de decisão. E vamos lá. Quais são as principais causas da procrastinação? O medo de falhar, baixa autoestima, baixa confiança, falta de clareza ou desconhecimento do assunto, falta de domínio na tarefa, busca do prazer. É muito interessante, principalmente a questão da busca do prazer, porque a busca pelo prazer ou a busca do prazer está muito relacionada aos perfis comportamentais. E um dos perfis comportamental que tem a facilidade de procrastinar e é um grande procrastinador é o perfil do comunicador, do influente. Por quê? Porque o comunicador, o influente, ele realiza as funções através do prazer. Tudo que ele faz tem que dar prazer a ele. Você já viu ou você já viu pessoas assim, ou você já viveu situações onde você tem uma determinada função para executar e você vai se arrastando para executar aquela função, e quando você chega para executar aquela função, você executa aquela função com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação. Ou se você conhece, ou se você já passou ou passa por essa situação por diversas vezes, você pode ter certeza que você é um procrastinador e que você tem um perfil comportamental do comunicador ou do influente, né? Que é a mesma coisa. E às vezes você pode, se isso acontece com muita recorrência, com muita frequência, você pode ter o seu perfil de comunicador, o seu perfil de influente no nível mais elevado. Então vale a pena observar. Então, como eu falei, aqui as principais causas da procrastinação, que seria o medo de falhar, né? O medo de falhar, o medo de ser avaliado, o medo de ser reprovado, a baixa estima, né? Ou a baixa autoestima, você não se sentir capaz, você não tem confiança naquilo que você está executando, a falta de clareza ou de conhecimento naquela função que você tem que executar, por isso que você fica protelando até chegar um momento que você não tem como protelar e tem que executar a função. Falta de domínio na tarefa também é uma das características, né, da pessoa que procrastina, ou ela não tem clareza na execução da tarefa, ela não sabe realizar essa tarefa, por isso que ela acaba sempre procrastinando com muita frequência.
E a questão da busca do prazer, que eu já expliquei, que um dos perfis que tem, que realiza as funções buscando o prazer, é o perfil comportamental do comunicador, do influente. Vamos lá, quais são os tipos de procrastinador? Isso é muito interessante. O perfeccionista, ele é um procrastinador nato, porque o perfeccionista, ele quer sempre executar a função dele a mais perfeita possível. Por isso que ele sempre está procrastinando, tanto a execução da ação ou a entrega da ação executada, porque ele sempre quer entregar o melhor, o perfeito, e ele sempre olha achando que aquilo não está bom o suficiente. Então, dos tipos de procrastinador é o perfeccionista. Nós temos também o sobrecarregado. O sobrecarregado é aquela pessoa que tem uma dificuldade imensa de falar não sabe falar não. Então, tudo que lhe é proposto, ele vai absorvendo. Então, ele fica tão sobrecarregado que ele acaba não conseguindo se organizar e não consegue dar início na função porque ele não sabe por onde começar a tarefa. Então, uma das características também, um dos tipos do procrastinador é o sobrecarregado, que tem a dificuldade de falar não, absorve muitas tarefas e não consegue depois dar início às tarefas porque não sabe por onde começar. Nós temos aqui também o medroso. O medroso é aquele que tem medo de errar, que tem medo de ser rejeitado, que tem medo do seu comportamento ser avaliado, né? Então, um dos tipos de procrastinador também é o medroso. Nós temos o impostor. O impostor é muito interessante, né? O impostor é aquele inseguro. Ele tem medo da pessoa achar que ele não é adequado, que ele não tem as informações suficientes. Então, dos tipos de procrastinador é um impostor que tem medo de ser desmascarado. É muito interessante. E o feliz ele está muito relacionado, né, com o perfil comportamental do comunicador, do influente, porque ele só trabalha bem sob pressão, né? É interessante esse processo, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito bem sob pressão. Quanto mais pressão me colocam, melhor é a minha entrega. Então, eu entendo bem essa questão de trabalhar pressionada, porque eu tenho esse perfil feliz, esse perfil do comunicador, né? Então, um dos tipos de procrastinador tem esse perfil feliz, que está muito relacionado ao comunicador, ao influente, que trabalha bem sob pressão, mas também está muito atrelado ali ao desejo da busca do prazer. Tem que gostar do que está fazendo, porque senão não vai executar a tarefa, porque não tem prazer naquilo que ele está falando. Isso é chato, então protela, procrastina. Quais os malefícios, né, que a procrastinação pode causar? Quais os maus que a procrastinação traz? Ela traz a perda de oportunidade, o cansaço, o medo, a vergonha, a improdutividade, a falta de gestão, né, adequada do tempo, o cansaço, a má gestão do tempo, como eu já falei. Então, tudo isso são a ansiedade. O procrastinador, ele realmente também vive um quadro ansioso muito grande, né? Porque ele sabe que ele precisa executar a função, ele vai protelando a execução da função, né? Da tomada de decisão, e vai protelando. Aí chega num momento que precisa ter essa tomada de decisão. E todo esse processo vai gerando uma ansiedade no procrastinador, que acaba também atingindo a sua saúde, né? A sua saúde emocional e a sua saúde física também, né? Então, ser um procrastinador, né? Primeiro você tem que se identificar, saber se você é um procrastinador ou não é um procrastinador. E se for, aprender a lidar com essa situação. Uma das coisas que eu sempre indico quando eu trabalho com um procrastinador, quando eu faço análise comportamental, e aí a gente acaba, através dos exercícios, das tarefas, dos testes, identificando o perfil
da pessoa, né, e a pessoa como um procrastinador, uma das ferramentas que eu trago para o meu cliente dentro desse processo para acabar com a procrastinação é ter uma rotina definida. Isso é muito importante. É muito importante, principalmente para um procrastinador, ele ter uma agenda estabelecida, né? Uma agenda semanal, uma agenda mensal e até uma agenda anual do que ele pretende fazer, do que ele precisa fazer. Isso faz com que o procrastinador ele execute as funções dentro do prazo determinado, sem protelar. Então, ter rotina é extremamente importante para o procrastinador. E vai aí uma dica de ouro para nós que somos mães, que somos avós, que somos pais, né, ou educadores, educar as crianças de uma forma que elas não se tornem uma procrastinadora. E se tiver uma criança já com essa facilidade de procrastinar, com essas ferramentas que é a questão da rotina, ela acaba deixando de ser um procrastinador. A rotina, a agenda pré-definida e estabelecida, ela é extremamente importante. Ela é a maior ferramenta que um procrastinador vai ter e pode ter para romper com esse processo de procrastinação. Então, a dica de ouro: tenha uma rotina estabelecida, tenha metas e objetivos claros, com dia, mês, ano e hora determinada para iniciar os projetos e finalizar os projetos. Isso é de extrema importância para você deixar de ser um procrastinador. Gostou da dica? Gostou do conteúdo? Então curta e compartilhe. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!